Olá, meus irmãos. Estamos de volta aqui no canal Espiritismo em Debate para termos aquela conversa sobre o Espiritismo e hoje abordando um tema bem interessante, que é o medo da morte. O medo da morte é um fenômeno que nos acompanha desde a infância. Nós somos incentivados a sentir medo, incentivados pela cultura que nos cerca. É cultural o medo da morte. O historiador francês Jean Delamere, ele tem um livro, uma obra intitulada Medo da Morte, onde ele abrange as mais variadas formas de medo, pegando como ponto de partida a era medieval. Ele aborda o medo a partir da era medieval. E é bem interessante que ele faz uma análise assim do menor para o maior, como poderíamos dizer, do micro para o macro. Então ele tem um ponto de vista cultural, ele aponta para a cultura, a psicanálise e a religião como formadores de medo. Aliás, ele fala que a religião é a grande formadora de medos, que não deixa de ser uma verdade. Nós, desde criança, somos incentivados a sentir medo de tudo, principalmente da morte. Medo do sobrenatural, medo do desconhecido. Isso muito influenciado pela igreja, pela religião, que para ter, digamos assim, ter-nos sob seu controle, nos embutia medo de algumas coisas. E quando questionada, se questionada, né, isso se falando da Idade Média, ela ameaçava ainda mais, com a pena de morte, excomunhão, enfim. Nós temos aí, durante a história, vários exemplos de como esse medo era colocado, era forçado na formação cultural das pessoas. Então o medo é meio que natural, já nasce conosco. Não deveria ser, mas é muito incentivado pelas religiões. As religiões, elas criam monstros. E só para pontuar, a palavra monstro, ela vem da palavra grega montra, que significa, fazendo uma tradução mais simplória, vitrine. Lugar de mostrar alguma coisa, ou a própria coisa pode chamar de montra. Então, quando nascia na antiguidade uma criança deformada, um animal deformado, eles chamavam aquilo de monstro, que era a forma de Deus mostrar a sua ira com alguma coisa, como se alguma coisa ali estivesse errada, estivesse em pecado. Mas o que nos chama a atenção é o medo que nós temos até, principalmente, daquilo que não deveríamos ter medo, que é o medo da morte. Isso eu digo especialmente a nós espíritas. Não deveríamos ter medo da morte. E só abrindo parênteses, eu pessoalmente acho que a morte é necessária em alguns casos. Por quê? A morte nos serve como radar, nos serve como um colete, nos serve para nos proteger. Porque se nós não tivéssemos medo de morrer, talvez nós, nos nossos momentos de raiva, de ódio, aqueles momentos de loucura, nós poderíamos fazer coisas ainda piores do que fazemos, não é? Simplesmente porque não teríamos medo da morte. Então, tanto faria para uma pessoa enfrentar um leão como pular de cima de um prédio, porque ele não teria medo da morte. E a morte nos serve como freio para certas situações. Mas a morte, para nós espíritas, nós sabemos que é somente a morte física, é só uma passagem, um regresso à verdadeira vida, que é a vida espiritual. A morte é quando nós despojamos desse corpo e voltamos ao plano espiritual. É um pássaro que sai da gaiola. Então por que tanto medo da morte, inclusive entre nós os espíritas? Há uma historiazinha verídica, bem engraçada, que se passou com o nosso saudoso e amado Chico Xavier, em que ele, numa viagem de avião, em que o avião entra numa zona de turbulência, e aí a aeronave começa a tremer, como é característico de uma turbulência violenta, e aí todos se apavoram, e eis que surge um grito em meio aos passageiros, um grito de pavor, de medo, e o grito vinha justamente de Chico Xavier.
Ele, que já era um médium conhecidíssimo na época, digamos assim, estava no auge da sua mediunidade, estava com suas obras de caridade, atendendo as pessoas, dando entrevistas na TV. E quando as pessoas viram justamente aquele que deveria ser o símbolo da calmaria naquele momento, aquela pessoa que deveria acalmar as pessoas por ter o conhecimento da morte, dando aquele piti, digamos assim, as pessoas entraram em pânico mais do que já estavam. Eis que Emmanuel, o seu guia e mentor espiritual, lhe aparece e diz: Chico, o que é que está havendo? E Chico, numa conversa mental, fala: é o avião, vai cair, nós vamos morrer, eu vou morrer. E Emmanuel fala: Chico, se você vai morrer, eu não sei, mas pelo menos morra com educação. Enfim, essa é uma historiazinha que aconteceu com o Chico, engraçada, tudo mais, que serve para nós ilustrarmos aqui nosso debate sobre a história do medo, aliás, sobre o medo da morte. História do Medo é o livro do Jean Delamere. Então, o medo da morte, ele nos é imposto como cultura desde a nossa infância. Então é difícil hoje, principalmente aqui no Ocidente, é difícil para as pessoas se desvincularem por completo do medo da morte. Porque já está desde nossos antepassados, vem cultuando o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo da outra vida, o que é que vai acontecer na outra vida. Já ouvi de espíritas a seguinte frase: não tenho medo da morte. Eu tenho medo do que vai me acontecer depois da morte. Ou seja, isso é uma consciência pesada. A pessoa sabe, tem consciência de que não teve uma vida tão, assim, digamos assim, dentro dos preceitos cristãos, os preceitos que Jesus, nosso exemplo máximo, nossa referência enquanto bondade na Terra, esses preceitos que o Cristo nos deixou. Então, se a pessoa realmente não teve lá uma vida muito correta, muito digna, eu não diria nem isso é até um termo pesado, mas se a pessoa errou muito, fica com um pouco de receio do que vai acontecer do outro lado da vida. Então, diz as pessoas que não têm medo da morte, sim medo do que vai acontecer depois do desencarne. Enfim, isso pode ser também encarado como um medo da morte, por que não? Mas é mais como um ponto de vista. Mas vamos à doutrina. O que é que a doutrina espírita nos diz sobre o medo da morte? E aí na pergunta 941, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Ao que os espíritos respondem: é errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as pessoas conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. E aí Kardec completa a resposta dos espíritos com a seguinte anotação: o homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem, desde este mundo,
prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressão dolorosa. Então, vejam que a resposta dos espíritos vai ao encontro do que Jean Delamere fala no seu livro A História dos Medos, ou A História do Medo, e vai ao encontro disso que a gente está aqui conversando, que é muito cultural, é muito nos colocado esse temor, esse medo da morte, esse medo do desconhecido. É natural, porém os espíritos falam, são taxativos na primeira parte da resposta. É errado que tenham esse temor. Principalmente nós espíritas, temos a certeza que a morte é só uma passagem. Temos a certeza que é através dessa vida que evoluímos. Temos a certeza de onde viemos, o que somos e para onde iremos. Então, meus irmãos, temos fé e façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Sigamos o Cristo, tenhamos uma vida reta, proba, uma vida íntegra. Amemo-nos, conhece-te a ti mesmo e ama-te. Amando-te, amarás. E só assim evoluirás, sem medo da morte, sem temores do futuro. Muita paz e que Jesus esteja convosco. Até a nossa próxima conversa.